Olá, meus amigos, minhas amigas, estava um pouquinho sumida, mas estou aqui de volta para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. O último estudo que nós fizemos falava sobre a volta de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre os sinais da volta de Jesus. Será que Jesus vai demorar para voltar? Será que está pertinho a volta de Jesus? Como será que está? Vamos ver hoje na Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz o seguinte, que a respeito daquele dia e hora, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas somente o Pai. Então a Palavra de Deus não deixa relatado para nós o dia, o ano e a hora da volta de Jesus, né? Mas só que os discípulos, numa certa ocasião, estava Jesus assentado ali no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram o seguinte: Mestre, diga-nos, que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos? Que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos? E Jesus, então, não disse a eles nem o dia e nem a hora, mas ele disse alguns sinais. E eu gostaria de relatar para vocês alguns sinais, mas eu não vou relatar todos, vou relatar somente esses que estão acontecendo agora, principalmente na nossa geração, né? Para que vocês entendam melhor. Então, lá em 2 Timóteo 3, versículo de 1 em diante, diz o seguinte: Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, arrogantes, avarentos, desobedientes aos pais, traidores, desafeiçoados, cruéis, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, nos últimos dias, as pessoas seriam assim, cruéis. Quanta crueldade nós temos visto pessoas fazer contra pessoas, contra animais. Pessoas, os seres humanos seriam desafeiçoados. Então hoje nós vemos a falta de sensibilidade, de compaixão, de empatia pelos outros, pois as pessoas hoje, a maioria são egoístas, só pensam em si. Aqui diz também que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Faz uma festa na praça da cidade e convida 10 pessoas. Aparece 1000, convida 10 pessoas para ir na igreja, para adorar a Deus. Se for uma, é sorte, dificilmente vai. Então os bailes, as discotecas, os carnavais estão lotados. Mas na igreja, convidamos pessoas, as pessoas não vão. Por quê? São mais amigas dos prazeres desse mundo do que amigas de Deus. São sinais da volta de Jesus. E lá em Mateus capítulo 24, do versículo 5 ao 8, nos relata também, nos deixa ali bem claro alguns sinais, como terremotos, fomes, pestilência, homens dizendo que é Jesus e enganando ali a muitos. Então nós temos visto hoje, na nossa geração, acontecer muito dessas coisas. Homens que aparecem dizendo que é o Cristo, que é Jesus, e muitas pessoas acreditando. Fomes, terremotos, tragédias em vários lugares. Aí vocês me perguntam assim: Tânia, mas sempre houve essas coisas? Sim, sempre houve essas coisas. Desde que o mundo existe, sempre houve guerras. Nós vemos na história, na Bíblia, né, na história ali, os próprios israelitas brigando ali, né, guerreando com seus adversários ali e tal. Então sempre houve guerras, fomes, terremotos, pestilência, sempre houve. Mas a palavra de Deus compara a volta de Jesus a uma mulher quando está para dar luz, a dores de parto. Como que é uma mulher quando está para dar luz?
ela começa a sentir dores de parto. Então ela sente uma contração, daí a pouquinho ela sente duas, daí a pouquinho três, e essas contrações vão aumentando, até que ela dá a luz. Então o que acontece? Tudo que nós vimos hoje, aqui no estudo hoje, sempre houve no mundo, mas era menos. Nós vemos que as coisas estão aumentando. Todos os acontecimentos estão aumentando. Pode ver que o ano passado houve enchentes, terremotos, furacões. Esse ano houve uma intensidade maior. O ano que vem com certeza vai estar pior. Os homens esse ano estão mais maus, nós temos visto mais maldade, mais crueldade esse ano do que o ano passado. O ano que vem vai estar muito pior. E a palavra de Deus ainda cita uma última profecia a acontecer, indicando a volta de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz o seguinte: e esse evangelho do reino será pregado a toda nação, então virá o fim. A palavra de Deus, ela será pregada a toda nação, aí Jesus volta. E nós vemos que essa última profecia, tudo isso que nós vimos hoje, já está acontecendo. Só está faltando uma última profecia acabar de se cumprir, que já está se cumprindo, a terminar de se cumprir, que é o evangelho do reino ser pregado a toda a nação, tribo, língua, povo. Aí então Jesus volta, tá? Então um apelo que eu faço para cada um de vocês, que estão me assistindo: se preparem, estudem mais a Bíblia, orem mais, coloque a vida de vocês nas mãos de Deus. Começa a viver, a praticar tudo aquilo que vocês aprenderem na leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia não é o objetivo de Deus, não é que nós somente aprendamos a Bíblia, mas o objetivo de Deus para que nós aprendamos a Bíblia é que nós colocamos em prática. Então, procurem estudar a Bíblia, colocar em prática o que está na Bíblia e orar, tá? Porque são esses 3 itens aí, essas 3 coisas que vão nos preparar para o dia que Jesus voltar, tá bom? Então, olha, um beijão a todos, até o próximo estudo.